Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Lembrando que essa série é a série TCC, que vai preparar você para elaborar o seu artigo até o final dos 10 episódios, tá? Importante ressaltar aqui que o objetivo dessa série é criar insights, tá? É criar ideias, é fazer com que você consiga escrever o primeiro parágrafo, começar, que é o mais difícil. Então a gente já passou aqui pelos temas de TCC, pela parte do desenvolvimento, como que é feito, a formatação. Então tudo isso a gente está fazendo para que você tenha algumas noções e que te façam de uma vez por todas começar a escrever, a pesquisar, a estudar, a ler e desenvolver o seu trabalho. Então é isso, galera. O pontapé inicial é o objetivo que eu quero trazer para você nessa série, tá? E aí eu tenho uma dúvida de um colega que deixou aqui nos comentários, aliás, do vídeo anterior, e eu vou falar um pouquinho dessa dúvida antes da gente dar o pontapé inicial para esse episódio, tá? E ele faz algumas perguntas, dentre elas: algum problema caso o TCC tenha um tema, um assunto comum? Problema nenhum, tá? Você pode sim falar de um mesmo assunto, até porque quando você pesquisar você vai achar vários trabalhos, livros, pesquisa com o mesmo tema ou com temas similares, tá? Então não tem problema nenhum você fazer um trabalho com o mesmo tema. Aí vai um alerta, não estou falando para você copiar e colar, o mesmo tema é válido. O que você não pode fazer é copiar e colar um parágrafo de um trabalho, copiar e colar um parágrafo de outro trabalho. Isso é plágio. E aí ele faz uma outra pergunta. Esse assunto que a gente está tratando aqui, que é o pregão, né, como modalidade de licitação, eu criei um assunto, um tema para falar. Ele tem muitas pessoas que já fizeram TCC em cima desse assunto. Existe algum problema? Então, como eu falei, não existe nenhum problema. Você pode utilizar as mesmas ideias, o mesmo trabalho, o mesmo conceito que a gente está falando aqui. Mas, repito, não utilize Ctrl+C, Ctrl+V. Se você for utilizar algum trabalho, alguma informação, algum conteúdo de outro autor, você precisa mencionar, tá? Então, mencione para você não ter problemas com o plágio. E aí ele faz uma última pergunta: como escapar do plágio nas situações em que o trabalho possui os temas similares? Muito simples. Pode parecer complexo, mas não é. A primeira informação é: nunca copie o trabalho de ninguém. Não vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, como eu falei, de um parágrafo, de um trabalho. Vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V de outro trabalho. Não faça isso. Desenvolva o trabalho com as suas próprias palavras. E quando você precisar fazer um referencial, você vai colocar na referência bibliográfica do trabalho o livro que você tirou a informação, ou o artigo que você tirou a informação, revista, site, enfim. Por isso que eu falei lá no primeiro vídeo, é importante você salvar todo o conteúdo que você pesquisa. E é isso aí, galera. Bora lá pro vídeo então, depois de ter feito essa longa introdução aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E para participar do Instagram e do Telegram, os links estão aqui na descrição. Bora lá, galera! Galera, então agora a gente vai falar, claro, sobre o referencial teórico, que é o tema do vídeo de hoje, tá? Lembrando que todo o material eu estou recorrendo ao conteúdo, ao manual do TCC que está lá na sua plataforma. E aí você me pergunta: mas Rodolfo, o que é fundamentação teórica? O que é isso? Vou ler aqui na íntegra para você. A fundamentação teórica consiste em embasar o seu trabalho, tá? Toda a sua ideia, com outros autores ou com outros trabalhos, tá? Então esse é a principal ideia da fundamentação teórica. Deve servir como base da análise que você está fazendo, a interpretação dos dados coletas na fase de elaboração, tá? E deve ser interpretado à luz das teorias existentes. Então você, como aluno, não vai inventar nenhuma teoria maluca, não vai escrever nada que não esteja embasado em um autor, em um livro, enfim, você não pode fazer e criar teorias sem mencionar o autor daquela teoria, e você não pode criar uma teoria nova dentro do artigo, tá legal? Então você sempre, todas as informações
que você vai utilizar estarão dentro desse referencial teórico, tá? E aí eu trouxe como exemplo a base, lembra que eu falei que a gente está usando o mesmo trabalho para ficar bem montado, bem parecido, e eu trouxe hoje o referencial teórico do trabalho que eu fiz para o meu curso de TCC, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo do trabalho com as partes que nós estamos falando. Lembrando, plágio é crime, não copie e cola para depois você não ter sua nota zerada, tá? Então bora lá. O que eu coloquei no meu referencial teórico? O referencial teórico, galera, precisa ter pelo menos, né, no mínimo, 3 livros e 2 artigos de revistas, né, ou artigos científicos, tá? Então, olha essa característica, é importante. Não é que você vai mencionar na referência bibliográfica o autor tal. Não é isso, tá? O que ele está querendo dizer aqui é que todo o assunto que você vai tratar dentro do referencial teórico, você vai linkar o seu tema com o autor daquela teoria ou a referência que aquele autor faz nessa teoria que você, esse tema que você está desenvolvendo. Então olha que legal como que ficou o início do meu referencial teórico. Eu começo falando que as fontes de trabalho, de pesquisa e de trabalho que eu vou utilizar são diversas, e aí eu ainda escrevo utilização de livros, sites, jornais, portais de notícias e portais de transparências de órgão público. Lembrando que o meu assunto é sobre pregão, uma modalidade de licitação da administração pública. Então nada melhor do que você utilizar sites, transparência, para você evidenciar a sua teoria, tá legal? Na verdade, a teoria que você está desenvolvendo, que tem um autor e que você vai falar sobre essa teoria, tá? Então, olha só, o meu referencial teórico eu dividi dentro do meu trabalho em 4 partes. Então, eu vou falar do referencial teórico quando eu falo das escolas da administração, tá? Então, eu falo da administração, da eficiência da administração pública, do princípio da eficiência na administração pública, e depois eu vou linkando o referencial. Aí, um parênteses, tá, galera? Aqui eu já menciono, para quem é da área de administração, eu já menciono 2 autores, Chiavenato e Taylor. São 2 autores da administração que têm conceitos teóricos sobre eficiência. Ah, Rodolfo, mas por que você está falando de eficiência? Porque a eficiência é um princípio constitucional que rege a modalidade pregão, porque ela é uma modalidade eficiente, é uma modalidade mais rápida, que você consegue desenvolver ela num curto período de tempo para você ter eficiência e economizar dinheiro público nas contratações ou nas prestações de serviços da administração pública. Então, por isso eu linkei, olha que legal, eu linkei um assunto no outro e ainda mencionei 2 autores, tá? Então, são 2 livros, Taylor e Chiavenato, que a gente menciona, beleza? Para ficar mais embasado e mais voltado para a área do direito um pouquinho, que é o que tem a ver com a Constituição Federal, eu mencionei sobre o Eli Lopes Meireles, que é um outro autor que também vai dar o conceito de eficiência, só que mais voltado para o direito. Percebe como que você consegue utilizar o assunto linkando a teorias de autores já renomados, já conhecidos? Isso é o referencial teórico, galera. Bem simples, bem básico. Pode parecer complexo, mas não é, tá? Então, como que você vai desenhar o seu referencial teórico? Você define os livros que você está utilizando, por isso é importante pesquisar, ler, estudar. Então, define os livros que você tem em mãos, e desses livros você vai extrair as teorias e vai linkar com as ideias do seu assunto, o que você quer falar, tá? Então é isso, o referencial teórico nada mais é do que você conectar o seu assunto com teorias já existentes de autores reconhecidos. Galera, espero que vocês tenham entendido como que a gente vai fazer um referencial teórico de um trabalho. Espero você no próximo episódio dessa série, que é semana que vem. Tchau, tchau!